Olá pessoal, tudo bem? Então vamos começar agora a primeira parte, né, do curso de qualidade 2, né, de controle estatístico da qualidade. Ah, a gente nas aulas presenciais falou um pouquinho sobre gráficos de controle, né, especificamente da construção de um gráfico de controle e para que um gráfico de controle serve. Né? Então, um gráfico de controle serve para a gente identificar o mais rapidamente possível causas especiais. Então, para identificar o mais rapidamente possível que o processo saiu do controle. E o que significa o processo ter saído do controle? Significa que ou a média ou que o desvio padrão desse processo, que são os dois parâmetros que identificam o processo, né, que são vamos dizer assim, o CPF do projeto, né, o número de identificação do processo, né, todo o processo ele é identificado por esses dois parâmetros, né, pela média, pelo desvio padrão, pelo mi e pelo sigma. E se um deles se altera é porque é o indicativo de que há uma presença de uma causa especial, né, e isso tem efeitos muito nocivos, né, para o processo. Então, uh, justamente por isso que é importante a gente identificar o mais rapidamente possível, né, que esse processo saiu do controle. Para isso que serve o gráfico de controle. Na aula de hoje, né, que a gente já viu um pouquinho, né, antes de parar o curso, né, a gente vai falar um pouquinho sobre como avaliar um gráfico de controle. E a gente avalia um gráfico de controle, né? A gente disse se um gráfico de controle é bom ou ruim, analisando basicamente dois tipos de erro que esse gráfico de controle pode dar, que é o erro alfa, também chamado de erro do tipo 1, e o erro beta, também chamado de erro do tipo 2, né? Que eles vão ter nomes especiais aqui quando a gente fala de gráfico de controle. Mas basicamente esse erro alfa e esse erro beta a gente vê em estatística, né, que são erros relacionados à temática de testes de hipóteses. Então, toda vez que a gente está testando uma hipótese, né, a gente tem esses dois tipos de erro associados: o erro alfa e o erro beta. E um gráfico de controle nada mais é do que uma ferramenta, né, que sistematiza testes de hipóteses. Né? Então, um gráfico de controle, cada vez que eu ploto um pontinho lá no gráfico de controle e comparo com o limite inferior e o limite superior, que a gente já aprendeu a construir, né? A gente está trabalhando com um teste de hipótese. A gente está fazendo um teste de hipótese. Então, o que é um teste de hipótese? Né? Então, utilizar um gráfico de controle nada mais é que testar uma hipótese. Testar estatisticamente uma hipótese. Né? Então, gráfico de controle nada mais é que a teoria de teste de hipótese da estatística aplicada a uma lógica industrial, adaptada a uma lógica industrial. Então, qualquer pessoa que não sabe estatística, né, que nunca viu estatística na vida, pode usar um gráfico de controle, mas o que está por trás, né, do gráfico de controle nada mais é que uma teoria estatística do teste de hipótese. Né? E qual é a hipótese testada num gráfico de controle? A hipótese testada é a seguinte, né? H0, né, que é a hipótese que a gente está testando, é que o processo está em controle. Então a gente vai ver, né, se a gente aceita essa hipótese ou se a gente rejeita essa hipótese. O que significa o processo estar em controle? Significa que a média e o desvio padrão eles não se deslocaram. Então eles permaneceram exatamente igual ao que a gente esperava. E a antítese, né, a hipótese alternativa a essa H0 é que o processo está fora de controle. E para o processo estar fora de controle, basta que ou a média ou o desvio padrão tenham se deslocado. Então, se a média ou o desvio padrão se deslocaram, a gente tem que o processo está fora de controle. Então, é basicamente isso que a gente testa com o gráfico de controle. Então, a gente já viu, né, que se a gente vai pegar uma amostra de peças, né, uma amostra de N peças, a gente vai medir essas N peças e vai tirar duas estatísticas, né, que aqui a gente vai trabalhar com a amplitude e com a média, né, com x barra e com R. Então a gente vai pegar essas N peças, pode ser, geralmente esse N são números pequenos, né,
Pode ser 5, pode ser 10. A gente vai tirar a média dessas n peças, vai tirar a amplitude dessas n peças e vai plotar, né, essa média, essa amplitude nos seus respectivos gráficos, né? Se o ponto cai dentro dos limites, entre o limite superior e o limite inferior, a gente constata que o processo está em controle. Então, se o ponto cair dentro dos limites, né, entre o limite inferior e o limite superior, a gente está validando a hipótese H0. Então a gente está dizendo que o processo está em controle. Ou seja, a gente está afirmando que a média e o processo não se deslocaram. E se o ponto cair fora do limite dos limites, né, se ele cair acima do limite superior de controle ou abaixo do limite inferior de controle, a gente está rejeitando a H0. Então a gente está rejeitando essa hipótese nula que a gente está testando, né? E a gente, obviamente, está dizendo que o processo está fora de controle, né? Que a gente está indicando que uma média ou desvio padrão se deslocaram. Bom, só que toda hipótese ela está sujeita a erros. E esses erros eles são classificados em dois tipos, né? O erro do tipo 1, também chamado de erro de alfa, e o erro do tipo 2, também chamado de erro beta. Então, a gente tem uma tabelinha aqui que fica muito claro a gente enxergar esses dois tipos de erro, né? Então a gente pode ter duas situações, né? Ou o processo está em controle ou o processo está fora de controle, né? Então não tem muito para onde a gente fugir daqui, né? Então ou ele está em controle ou está fora de controle. Se ele estiver em controle, a gente pode ter duas situações, né? Então a gente faz o teste, né? A gente pega lá e plota o ponto dentro do grafo de controle, né? E o ponto pode cair dentro dos limites ou pode cair fora dos limites. Se o processo estiver em controle, é desejável que o ponto caia dentro dos limites. Por quê? Porque o processo não teve alteração, né? Então é desejável que ele caia dentro dos limites, né? Entre o limite inferior e o limite superior. Só que pode acontecer de, mesmo o processo estando em controle, o ponto cair fora do limite superior ou abaixo do limite inferior de controle. Então essa chance que ele tem de cair acima do limite superior de controle ou abaixo do limite inferior de controle é o que a gente chama de erro do tipo 1 ou erro alfa, que dentro da terminologia de gráficos de controle a gente chama isso de erro de alarme falso, né? Então, o que significa o ponto cair acima do limite superior e abaixo do limite inferior nada mais é do que um alarme falso. Já se o processo estiver fora de controle, aí é desejável que o gráfico indique, né, que esse deslocamento ocorreu, né, indique que o ponto caiu, que a média e o desvio padrão se deslocaram. Então é desejável que o ponto caia fora dos limites. Mas existe uma chance do ponto cair, mesmo com o processo fora de controle, existe uma chance do ponto cair dentro dos limites. Então a gente chama esse erro de erro beta ou erro do tipo 2. Bom, então como funciona um gráfico de controle, né? Relembrando. Então, ponto fora dos limites, né, do gráfico da média ou da amplitude, isso indica que o processo está fora de controle ou indica que houve um alarme falso, que é o erro do tipo 1 ou alfa, né? Então, se o ponto cair fora do limite, eu tenho uma dessas duas situações, né? Ou o processo está fora de controle ou houve um alarme falso. Então, é desejável que a chance de ter um alarme falso seja a menor possível. Já se o ponto cair dentro dos limites, né, do gráfico da média e da amplitude, a gente também pode ter duas situações, né? Ou o processo está em controle, ou eu tenho um erro de falha de detecção, ou eu tenho um erro de falta de sensibilidade do gráfico para gente detectar esse erro. Então esse erro de falha de detecção, né, a gente chama ele de erro do tipo 2 ou erro beta. Bom, alguns comentários, né, que é relevante a gente fazer antes de apresentar as fórmulas, né, para a gente calcular esses dois tipos de erro. Primeiro é que quando o processo sai de controle, né, como eu expliquei, né, quando ou a média do processo se desloca, se altera, né, seja para cima, seja para baixo, ou quando o desvio padrão do processo se desloca.
Quando a média do processo se desloca, o gráfico da média é capaz de detectar, mas o gráfico da amplitude não. Então o gráfico da amplitude ele é insensível a deslocamentos na média do processo. Então quando a média se desloca, só o gráfico da média pode pegar, o gráfico da amplitude não vai detectar nada. Já quando o desvio padrão do processo se desloca, tanto o gráfico da média quanto o gráfico da amplitude podem pegar esse deslocamento no desvio padrão. Então os dois gráficos são sensíveis a deslocamentos no desvio padrão. Obviamente que o gráfico da amplitude é muito mais sensível que o gráfico da média para detectar deslocamento no desvio padrão, mas o gráfico da média também é afetado por deslocamentos no desvio padrão do processo. Então ele é afetado por esses dois tipos de deslocamento. Então, justamente por isso, os dois gráficos devem ser utilizados em conjunto, né? Porque é interessante eu saber, né, não só que o processo se deslocou, né, mas também ele se deslocou por quê? Né? Ele se deslocou com base na média ou ele se deslocou por causa do desvio padrão. Né? Então é interessante a gente saber isso, né? Porque isso vai me ajudar a depois detectar qual é a causa especial que está envolvida. Então por isso que é interessante a gente utilizar esses dois gráficos em conjunto. Então, vamos primeiramente trabalhar com o gráfico da média e depois a gente trabalha com o gráfico da amplitude. Né? Então a gente vai trabalhar com esses dois gráficos, né, nessa aula. Então, o que a gente chama de alarme falso, né, são aqueles erros do tipo 1, né, também chamado de erro alfa. Né? E qual é o problema de um alarme falso? Por que eu desejo diminuir o máximo possível os alarmes falsos do gráfico? É porque eles acarretam custos desnecessários de investigação. Né? Por quê? Porque toda vez que um ponto cai fora do limite dos limites, né, cai acima do limite superior ou abaixo do limite inferior, o ideal é que eu pause o processo, né, eu pare o processo e investigue o que pode ter dado errado. Né, investigue qual é o problema, qual é a causa especial. O problema é que se for um alarme falso, ou seja, se não houve deslocamento na média e nem no desvio padrão, mas mesmo assim o gráfico acusou, né, eu vou parar o processo, vou investigar, não vou achar nada, né, então vai ter um custo desnecessário de investigação. Então, um gráfico de controle que dá muito alarme falso, né, ele é um gráfico inútil. Então, o ideal é que eu tente minimizar ao máximo possível esses erros do tipo alfa. Né? Então, eles devem ser reduzidos ao máximo. Daqui a pouco a gente vai começar a discutir como a gente fazer isso, né? Como a gente pode reduzir esse erro alfa. Tem outra medida de desempenho que a gente vai estudar, que é o poder, que é o PD. Né? O poder ele é definido como a capacidade do gráfico de controle de detectar alterações na média de um desvio padrão. Ou seja, é a probabilidade, né, do gráfico de controle detectar uma alteração na média do desvio padrão na primeira amostra depois que o deslocamento ocorreu, no primeiro ponto que eu ploto depois que o deslocamento ocorreu. Basicamente, o poder, né, e por que o poder é importante? Né? Por que é importante eu maximizar o poder? Porque um gráfico sem poder de detecção ele é inútil. Então o poder nada mais é que 1 menos beta. Né? Então eu até vou voltar aqui naquela nossa primeira tabela. Né? Então se o meu processo está fora de controle, né, o ponto cair dentro dos limites é o que a gente chama de erro do tipo 2, né, um erro de falha de detecção. Já o ponto cair fora dos limites é justamente o poder, é justamente a situação desejável do meu gráfico conseguir detectar que houve um deslocamento, né, na média e no desvio padrão. Então, eu tenho essas duas medidas de desempenho do gráfico, né, o alfa e o poder, e o beta, né, mas o beta, a gente trabalha mais com o poder do que com o beta, mas o poder nada mais é que 1 menos beta. Né? E o ideal é que eu tente maximizar o poder e minimizar o alfa, minimizar o alarme falso. Bom, vamos então trabalhar um pouquinho mais com o gráfico da média. Né? Então,
Dado um processo que tenha uma distribuição normal, né, então dado um x, né, esse x pode ser qualquer coisa, pode ser o peso lá do saquinho de coco, pode ser a dimensão de um eixo de um carro, né, o diâmetro de um eixo de um carro. Então qualquer tipo de medida x, né, que se distribua de forma normal e que tenha parâmetros μ e sigma, né, a média amostral, né, a média de amostras de tamanho n, né, extraídas desse processo também vai se distribuir de uma forma normal. Então, se o x se distribui de uma forma normal, o x barra, né, sendo x barra a média de n amostras extraídas desse processo, também vai se distribuir, né, de uma forma normal. E quais são os parâmetros da distribuição do x barra, né? Então, se o x tem parâmetros μ e sigma, o x barra vai ter parâmetros μ, ou seja, a média do x barra vai ser exatamente igual à média do x, né? Vai ser igual à média da variável. Já o desvio padrão não. O desvio padrão do x barra vai ser igual a sigma sobre raiz de n. Então vai ser igual ao desvio padrão da medida dividido por raiz de n. Então, obviamente que médias, né, elas variam muito menos do que os valores isolados, né? E quanto maior for a amostra, menor a variação na média. Por isso que eu divido sigma por raiz de n. Bom, outra questão importante, né? Já que a gente está falando de distribuição normal, se a gente quiser determinar probabilidades quando a gente está trabalhando com a distribuição normal, a gente tem que trabalhar com a tabela Z, né? Que ela é chamada de tabela normal padrão. Então, o que é uma normal padrão? Uma normal padrão é uma distribuição normal que tem μ igual a 0 e sigma igual a 1. Que tem desvio padrão igual a 0, ou melhor, média igual a 0, né? média populacional igual a 0 e desvio padrão igual a 1. E as probabilidades para essa normal padrão, elas estão todas tabeladas, né? Então, elas estão tabeladas nesta aqui, que é a minha tabela Z, né? Vou até dar um zoom aqui. Exibição. Vamos colocar aqui 200. Então, essa aqui é a minha tabela Z. Eu passei para vocês, né, esse tipo de tabela Z, que é tabelada para valores negativos e mostra a probabilidade do Z ser menor que esses valores negativos, né? Mas eu tenho tabela Z de tudo quanto é jeito, né? Então eu tenho tabela Z para valores positivos, né? Essa especificamente ela está indicando valores que são menores que esses valores negativos, né? Então a gente tem a seguinte situação, né? Para z's negativos, né, e eu quero saber a probabilidade do z ser menor que um valor negativo, eu simplesmente acho na tabela, né? Então, por exemplo, a probabilidade do z ser menor que menos 0,33. Então eu vou aqui na tabela, né, acho o menos 0,3 e aqui o 0,03. Então está nessa coluna e nessa linha aqui. Então a probabilidade é 3,360, né? Então 33,36%. E aqui 0,3, tá aqui. 37,07%, né, a chance dele ser menor que 0,33. Bom, e qual é a chance dele ser maior que um valor positivo, né? A chance dele ser maior que um valor positivo, como a tabela normal ela é simétrica, ela é exatamente igual à chance dela ser menor que o negativo correspondente. Então a probabilidade do z ser maior que 2,13 é a mesma dele ser menor que menos 2,13. Então eu vou lá de novo, acho aqui o 2.1, que está aqui, e o 0,3, então vai dar 1,65%, né? 1,66%.
Já se for maior que um valor negativo, né, é simplesmente eu fazer 1 menos o valor que está na tabela. Então, o z ser maior que menos 0,66, eu vou procurar o 0,66 na tabela. Aqui eu acho o 0,6. E aqui o 6, né? Então 25,46, né? Mas essa é a probabilidade de ele ser menor que 0,6. E ser maior que 0,6 é simplesmente 1 menos esse valor, né? Então 1 menos 25,46, então 74,54. E a mesma coisa da probabilidade do z ser menor que um valor positivo. Então a probabilidade do z ser menor que um valor positivo, eu acho o valor na tabela, o menos 1,50, e depois faço 1 menos o valor que está na tabela. Então é uma coisa que vale a pena ser treinada, né? Bom, mas por que eu tenho que saber isso, né? Por que eu tenho que... por que foi necessário tabelar uma distribuição normal com média 0 e desvio padrão 1, né? Sendo que cada distribuição normal é diferente? Porque toda distribuição normal pode ser convertida no z, numa normal padrão. Simplesmente eu pegando um valor qualquer, x de uma normal qualquer, se eu pegar esse valor x de uma distribuição normal e fizer menos a média da distribuição dividido pelo desvio padrão da distribuição, eu vou achar o valor correspondente em z. Bom, então essas são as noções estatísticas básicas que a gente tem que saber por enquanto para trabalhar com o gráfico da média. Agora vamos falar um pouquinho da probabilidade, né, do alarme falso. Vamos aprender a determinar essa probabilidade. Então a probabilidade, né, de ser de acontecer um alarme falso, né? O que tem que acontecer para ser um alarme falso? Bom, o alarme falso ocorre quando o x barra, né, já que a gente está trabalhando com o gráfico da média, ele é maior que o limite superior de controle, ou o x barra é menor que o limite inferior de controle, dado que o μ igual a μ0 e o sigma igual a sigma 0. Então é uma probabilidade, né, que vocês viram em estatística, chamada de probabilidade condicional. É a probabilidade de acontecer alguma coisa dado que aconteceu outra, né? Então é a probabilidade do ponto cair acima do limite superior ou abaixo do limite inferior, dado que a média não se deslocou, a média do processo não deslocou, e o desvio padrão do processo não se deslocou também. Né? Então, vamos ver basicamente o cálculo dessa probabilidade. Né? Então, o alfa, né, é a probabilidade do x barra ser maior que o limite superior de controle, ou que o x barra ser menor que o limite inferior de controle, nessa situação, né, que o μ igual a μ0 e o sigma igual a sigma 0. Bom, dado que o x barra tem uma distribuição normal, a primeira coisa que a gente tem que fazer para determinar essa probabilidade é fazer lá a formulinha, né, para a gente transformar qualquer valor de uma distribuição normal em z. Então, o alfa é a probabilidade do z ser maior que o limite superior de controle menos μ0 sobre sigma 0 dividido por raiz de n, ou do z ser menor que o limite inferior de controle menos μ0 dividido por sigma 0 sobre raiz de n. Por que está sendo dividido por esse raiz de n? Porque a gente viu, né, que se o processo tem um desvio padrão sigma, a média, né, amostral desse processo vai ter um desvio padrão sigma sobre raiz de n. Né, então, a gente usou isso aqui. Né? Bom, agora vamos substituir o limite superior de controle e o limite inferior de controle pelas formulinhas, né, que a gente aprendeu, né, lá na aula passada, né, para se determinar o limite superior de controle e o limite inferior de controle do gráfico de controle da média. Então o limite superior de controle é μ0 mais k vezes sigma 0 sobre raiz de n, e o limite inferior de controle é μ0 menos k vezes sigma 0 sobre raiz de n. Se a gente substituir o LSC e o LC por esses valores, dá pra gente ver claramente que a gente vai poder fazer vários cancelamentos aí, né? A gente vai poder fazer μ0 menos μ0, a gente vai poder cancelar, né,
sigma raiz de n, sigma 0 raiz de n com sigma 0 raiz de n que está embaixo. E no fim a gente vai chegar nisso aqui, né? Que o alfa é igual à probabilidade do z ser maior que k ou do z ser menor que menos k. Sendo que, dado que a distribuição normal é simétrica, né? A probabilidade do z maior que k e do z ser menor que menos k, elas são simétricas. Então, basicamente, é 2 vezes a probabilidade do z ser menor que menos k. Outra questão interessante, né, da gente trabalhar, né, é a questão do NMA, né, do número médio de amostras até ocorrer um alarme falso. Então, em média, quantas amostras vão demorar até que ocorra um alarme falso? Então, para a gente calcular isso, né, o número médio de amostras até um alarme falso, é simplesmente fazer 1 dividido por alfa. Então, 1 dividido por alfa é o número médio de amostras até um alarme falso. Então, exercício. Calcule a probabilidade de ocorrer um alarme falso e o número médio de amostras até que esse alarme falso aconteça para os seguintes valores de K. K igual a 1, K igual a 2, K igual a 2,5, K igual a 3, K igual a 3,2. Como fazer isso, né? Então, simplesmente, eu vou pegar a minha tabela normal, né? Por exemplo, K igual a 3. Então, eu vou procurar aqui, né? K igual a 3, 0. Então, vai dar aqui a 0,00135. Então, o que é o alarme falso? O alarme falso é 2 vezes essa probabilidade aqui. Então, 2 vezes 0,0135, então vai dar 0,0027, né? E eu posso fazer isso, por exemplo, com 3,2, né? Então, vou aqui no 3,2, vai dar 0,0069. Então, vai dar 2 vezes essa probabilidade, é o que vai me dar a probabilidade de um alarme falso, né? Então, a gente fazendo isso aqui, a gente chega nessa tabelinha aqui, né? Então, probabilidade do alarme falso, 31,73%. Número médio de amostras até o alarme falso é simplesmente 1 dividido por 0,31731. Então, eu vou ter 3,15 amostras até um alarme falso em média. Se for o K igual a 2, a probabilidade até o alarme falso já diminui para 4,5%. Logo, e o número médio de alarme falso já sobe para 21,98. 2,5. Probabilidade até o alarme falso, 1,24. Número médio de amostra até o alarme falso, 80,52. O 3, né, que é aquele número que é mais utilizado, né? Então, como a gente fez ali, né, o número médio, a probabilidade de alarme falso é 0,27%, que me dá um número médio de amostra até o alarme falso de 370,40. Então, se a gente adota um K igual a 3, o número médio de amostras até o alarme falso vai ser, em média, um alarme falso a cada 370. 3,2, o alarme falso já cai para 1,13,7 e o número médio de amostra já sobe para 727,66. E se a gente adotar um K igual a 4, a probabilidade do alarme falso já desce para 0,006%, que vai me dar um alarme falso só a cada 15.787 amostras. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho do poder do gráfico, né? Então, o que é o poder do gráfico de controle, né? Então, como eu falei para vocês, né, é a probabilidade desse gráfico de controle detectar que o processo saiu de controle, né, na primeira amostra após a mudança. Então, lembrar que um gráfico de controle, né, eu retiro uma amostra de n peças a cada h horas, né, cada h período de tempo, né? Então, se o gráfico se deslocou num determinado momento, né, o poder do gráfico é a chance de eu detectar na primeira amostra depois que eu retirar desse momento que o gráfico se deslocou, né? Bom, então, poder é isso, né? É a probabilidade do gráfico detectar que um processo está fora de controle na primeira amostra após a mudança. O poder, né, como eu falei para vocês, é 1 menos beta, né? 1 menos a probabilidade de dar um erro do tipo 2, né, um erro beta, que é o erro de falha de detecção, né? Então, a probabilidade de eu não ter essa falha de detecção é justamente o poder do meu gráfico, né? A gente viu, né, que o alarme falso ele vai depender só do K, né? Porque a gente viu lá que
quando a gente deduziu a formulinha, né, só sobrou aqui o K. Né? Então, um gráfico de controle, né, ele vai ter três medidas que caracterizam esse gráfico de controle, né? Que é o K, o N e o H, né? Que é o K, que é o limite de abertura, o N, que é o tamanho da amostra que eu vou retirar, e o H é a cada quanto tempo eu vou retirar, né, essa amostra. Então eu tenho essas três medidas, né? O K, o N e o H. O poder, né, do gráfico, diferentemente do alarme falso, né, ele vai depender não só do K, também vai depender do K, né, também vai depender do limite, né, da abertura, mas também vai depender do N, também vai depender do tamanho da amostra. E mais do que isso, ele vai depender também do quanto que foi esse deslocamento, né, do nível de deslocamento, né, do quanto que o sigma e o mi eles se deslocaram, né? Antes da gente ver, né, a fórmula, né, para a gente detectar o poder, né, vamos aprender a trabalhar com o poder da seguinte forma. Né? Então o poder ele é definido como a probabilidade de eu detectar, né, que houve o deslocamento na primeira amostra, né, depois que o deslocamento ocorreu. Então, vamos chamar de K, não confundir esse K aqui, né? Eu até deveria ter usado outra letra, mas não confundir esse K com o K do limite de abertura, né? Com o K do parâmetro do gráfico de controle. Vamos chamar que o K é uma letra qualquer, né? Então vamos chamar esse K em que amostra, depois que o deslocamento ocorreu, eu vou conseguir detectar esse deslocamento, né? Então a chance de eu detectar na primeira amostra, depois que o deslocamento ocorreu, é o próprio poder, né? O próprio poder do gráfico. Agora, qual é a chance de eu detectar na segunda amostra depois que o deslocamento ocorreu? Então, a chance de eu detectar na segunda amostra depois que o deslocamento ocorreu é a chance de eu não ter detectado na primeira amostra, então é 1 menos o poder, que é o beta, né? Então, a chance de eu errar na primeira, vezes a chance de eu acertar na segunda, vezes o poder. Qual a probabilidade de eu detectar na primeira amostra? Então eu não posso ter detectado na primeira nem na segunda, então é 1 menos o poder ao quadrado, vezes o poder. E qual é a chance de eu detectar numa amostra K qualquer? Então é a chance de eu não ter detectado nas K menos 1 amostras anteriores, então é 1 menos poder elevado a K menos 1, vezes o poder. Né? Essa distribuição aqui ela é chamada de distribuição geométrica. É uma distribuição... não é uma distribuição contínua, né, como a distribuição normal, é uma distribuição discreta, e ela modela exatamente isso, a chance de eu detectar, né, o deslocamento, né, de detectar a causa especial numa determinada amostra, né, depois que o deslocamento ocorreu. A gente também pode calcular o número médio de amostras até a detecção, né, da mudança. Então ele vai representar quantas amostras, em média, vai demorar, né, para o deslocamento da média e do desvio padrão ser detectado. Né? Então, do mesmo jeito que o número médio de amostras até um alarme falso é 1 sobre alfa, né, o número médio de amostras até a detecção é 1 dividido pelo poder. Bom, exercicinho, né? Um determinado gráfico de controle tem um poder de 80% de detectar um certo deslocamento na média. Então aqui a gente já está dando o poder do gráfico, né? Depois a gente vai falar um pouquinho como a gente determina esse poder do gráfico, né? Então eu tenho um poder de 0,8, né, de 80% de detectar um deslocamento na média. Qual a chance desse deslocamento ser detectado até a segunda amostra? Qual o número médio de amostras até a detecção? Qual a chance desse deslocamento ser detectado na quarta amostra? Qual a chance desse deslocamento ser detectado antes da quarta amostra? E qual a chance desse deslocamento ser detectado depois da quarta amostra? Bom, eu não vou fazer os cálculos, né? Só vou fazer alguns comentários gerais, né? Então, qual a chance desse deslocamento ser detectado até a segunda amostra? Então, o que significa ser detectado até a segunda amostra? Significa que ele pode ser detectado ou na primeira ou na segunda, né?
Então eu tenho que somar a chance dele ser detectado na primeira mais a chance dele ser detectado na segunda. Então a chance dele ser detectado na primeira, né, a gente viu aqui, é o próprio poder do gráfico. E a chance dele ser detectado na segunda é 1 menos o poder vezes o poder. Então a resposta é poder mais 1 menos o poder vezes o poder. Então essa é a chance dele ser detectado até a segunda amostra. O número médio de amostras até a detecção é 1 sobre o poder, então é 1 sobre 0,8. Qual a chance desse deslocamento ser detectado na quarta amostra? Então não é até a quarta amostra, é exatamente na quarta amostra. Então, pegando aqui o padrãozinho, né? Então a probabilidade de ele ser detectado na quarta amostra, a probabilidade do caça é igual a 4, tá? Então é 1 menos o poder, né? 1 menos 0,8, então, que é 0,2, que é o beta. Então é 0,2 elevado a 3 vezes 0,8. Então essa é a chance dele ser detectado até na quarta amostra exatamente. Qual a chance desse deslocamento ser detectado antes da quarta amostra? Então é a soma, né, dele ser detectado na primeira, na segunda e na terceira. Né? Lembrar que, como é antes da quarta amostra, não está incluído a quarta amostra. E qual a chance dele ser detectado depois da quarta amostra? Então a gente soma a probabilidade dele ser detectado na primeira, na segunda, na terceira e na quarta e faz 1 menos esse valor. E aí a gente chega na probabilidade dele ser detectado depois da quarta amostra. Lembrar porque ele pode ser detectado em infinitas amostras depois da quarta. Bom, agora vamos lá para o cálculo do poder do gráfico, né? Então, vamos então trabalhar primeiro com a questão terminológica, né? Então vamos chamar de μ0 a média do processo em controle, né? Então a média do processo em controle, né, quando ele está em controle, a gente chama de μ0. E o μ1 é a média para a qual o processo se deslocou. E a gente vai chamar de σ0 também o desvio padrão do processo quando ele está em controle, e o σ1 o desvio padrão do processo para qual ele se deslocou. E a gente vai introduzir duas novas medidas, né? A gente vai introduzir o delta, né? O delta minúsculo, né? O deltinha, e o lambda. A gente vai chamar isso de deslocamentos relativos. O que é o deslocamento relativo? O delta é o deslocamento relativo da média. Então o delta é calculado da seguinte maneira: μ1 menos μ0 sobre σ0. Então ele vai me dizer o seguinte: quantos desvio padrão a média se deslocou? Então é μ1, né, que é a nova média, menos μ0, que é a média antiga, dividido pelo desvio padrão, pelo σ0. Então ele vai me dizer quantos desvio padrão essa média se deslocou. A média se deslocou um desvio padrão, meio desvio padrão, 2 desvio padrão. Então isso é o delta, né? É o deslocamento relativo da média. E o lambda é o deslocamento relativo do desvio padrão. Né? Então é σ1 sobre σ0. Então basicamente, né, dado que σ1 geralmente é maior que σ0, né, ele vai me dar sempre um valor maior do que 1. Né? E se eu pegar esse valor menos 1, ele vai me dar percentualmente quanto que esse desvio padrão se deslocou. Então, por exemplo, um sigma de 1,2 quer dizer que o desvio padrão se deslocou em 20%. Um lambda de 1,5 significa que o desvio padrão se deslocou em 50%. Né? Então isso é o lambda. Bom, vamos então apresentar a formulinha, né, do poder. Então a formulinha da determinação do poder começa exatamente igual à formulinha da determinação do alfa. Né? Então o que é o poder do gráfico? Né? O poder do gráfico é a chance dado que a média do desvio padrão se deslocou, né, é a chance do meu gráfico conseguir detectar, ou seja, é a chance do x barra ser maior que o limite superior de controle ou que o x barra ser menor que o limite inferior de controle. Mas qual a diferença do alfa? Né? Dado que, de novo é uma propriedade condicional, dado que μ igual a μ1 ou sigma igual a sigma1.
Então, só faz sentido eu falar em poder se houve deslocamento. Né? Se ou o Mi igual a Mi1, ou o Mi se deslocou, ou o sigma se deslocou. Se não houve deslocamento, não faz nenhum sentido eu falar em poder. Né? Então, aqui embaixo está escrito alfa, né, mas é o poder, né? Mas, de novo, eu vou, para determinar essa probabilidade, né, eu vou transformar, né, o x barra no z. Então, eu vou aplicar a formulinha, né, para determinar o z. Né? Só que na formulinha, eu não vou usar mais o Mi0 e o Sigma0. Eu vou usar o Mi1 e o Sigma1. Por quê? Porque eu tenho que usar, né, exatamente a média e o desvio padrão da distribuição. Né? Como a média e o desvio padrão se deslocaram, né? Como o Mi foi para Mi1 e o Sigma foi para Sigma1, né? É esse valor que eu vou ter que usar aqui para determinar o Z. Então, o meu poder, né? Esquecem esse alfa aí, né? Vai ser igual a probabilidade, né, do Z ser maior que o limite superior de controle menos Mi1 sobre Sigma1 dividido por raiz de N, ou do Z ser menor que o limite inferior de controle menos Mi1 dividido por Sigma1 sobre raiz de n. Né? Então, de novo, agora eu vou substituir aqui o valor do limite superior de controle e do limite inferior de controle. Só que o limite superior de controle e o limite inferior de controle, eles são calculados com base em sigma 0, não em sigma 1, em Mi0 e sigma 0, né? Não em Mi1 e sigma 1. Né? Então, eles são os limites de controle, né? Os limites superior e inferior de controle, eles são calculados utilizando os valores, né, do Mi e do sigma antes do deslocamento. E aí, se eu substituir, né, o limite superior de controle e o limite inferior de controle, eu não vou poder mais fazer os cancelamentos que eu tinha feito quando eu estava trabalhando lá com o alfa. Né? E aí eu vou ter Mi1, Mi0, tudo na expressão. E aí, se eu pegar aquela formulinha, né, do delta e do lambda, né, eu vou chegar nisso aqui, né, que Mi1 é delta vezes sigma 0 mais Mi0, e sigma 1 é delta, é lambda vezes sigma 0. Né? E aí, se eu fizer as substituições e os cancelamentos depois, né, que vocês podem fazer aí na casa de vocês, né, eu vou chegar nessa fórmula final do poder, né, que o poder é a probabilidade do Z ser maior que K menos delta raiz de n sobre lambda mais a probabilidade do Z ser menor que menos K menos delta raiz de n sobre lambda. Então, antes da gente prosseguir, né, vamos analisar essa fórmula. Né? Então, do que o poder vai depender? Né? Ele vai depender do K, né? Assim como o alfa, né, depende do K, o poder também depende do K. Né? Ele vai depender do delta, ou seja, vai depender do nível de deslocamento. Então, quanto maior for o deslocamento, mais fácil é de detectar. Né? Então, é mais fácil detectar deslocamentos grandes do que deslocamentos pequenos. E vai depender do n, né? Então vai depender do tamanho da amostra, né? Sendo que o n tá aí, vem dentro de uma raiz quadrada, e vai depender do lambda, ou seja, vai depender do quanto o desvio padrão também se deslocou. Então a gente tem essa situação, né? Z maior que K menos delta raiz de n sobre lambda, e Z menor que menos K menos delta raiz de n dividido por lambda. Lembrar que novamente uma expressão composta, né? Então eu tenho a primeira parte, né, do Z maior que K menos delta raiz de n sobre lambda, ele vai me indicar a probabilidade de eu detectar esse deslocamento por cima, ou seja, detectar o deslocamento a partir do ponto cair acima do limite superior. E a outra parte, né, vai me dar a probabilidade de eu detectar esse deslocamento por baixo. Né? A probabilidade de eu detectar, né, a partir do limite inferior. E o que muda das duas é só o sinal do K. Né? Então, na primeira aparece mais K e na segunda menos K. Outra coisa que vale a pena comentar aqui, né, é que se não houve deslocamento, né,
ou seja, se mi igual a mi0 e sigma igual a sigma 0, né? O delta igual a 0, né? Lembrar que o delta é o deslocamento relativo da média. Então, se mi igual a mi0, delta igual a 0. E se sigma 1 igual a sigma 0, né? O lambda igual a 1. Então, na situação em que delta igual a 0 e lambda igual a 1, sobra exatamente probabilidade do z maior que k e do z ser menor que menos k, que é exatamente a formulinha do alfa, né, que a gente tinha determinado anteriormente. Então essa fórmula genérica, né, ela serve tanto para o alfa quanto para o poder, né? Sendo que o alfa é um caso especial em que não há deslocamento, né, e que o delta igual a 0 e o sigma igual, ou melhor, que o delta igual a 0 e que o lambda igual a 1. Bom, quais são os efeitos dos parâmetros no poder, né? Então, o tamanho da amostra, né? Então, quanto maior o tamanho da amostra, maior vai ser o poder do gráfico, né? Então, se eu aumentar o tamanho da amostra, eu vou conseguir aumentar o poder do gráfico. O problema é que lá na fórmula a gente vê que o n, né, ele vem aqui multiplicado por, ele vem numa raiz quadrada, né? Então isso quer dizer o seguinte, que não adianta eu aumentar muito o tamanho da amostra, que o poder não vai aumentar proporcionalmente, né? Mas o tamanho da amostra, o n, ele influi no poder, né? Então quanto maior o tamanho da amostra, maior o poder. Então, por causa dessa raiz quadrada, ele vai ter um efeito menor do que o k. E o k também vai ter um efeito, né? E o k, quanto maior o k, menor o poder do gráfico. E esse é o grande problema, né? Porque o k tem um efeito tanto no alfa quanto no poder. E ele tem um efeito contrário, né? Porque um alfa grande é bom para diminuir, né, o alarme falso, mas um alfa grande vai diminuir o poder também. Ele vai deixar o gráfico menos sensível, né? E é fácil a gente entender isso, né? Porque um alfa, um K grande, né? Eu tenho limites muito grandes do gráfico, então vai ser muito difícil um ponto sair fora desses limites mesmo que haja um deslocamento, né? E então diminuir muito o limite aumenta a ocorrência de alarme falso. Então eu tenho que equilibrar muito bem o K, né, para ter um gráfico que seja sensível e ao mesmo tempo que não tenha muitos alarmes falsos. Então por isso que se convenciona muito a usar o 3, né, K igual a 3. Mas não é algo obrigatório, né, mas é um número bom porque ele é um gráfico relativamente sensível e que tem uma baixa ocorrência de alarme falso. Esse tipo de gráfico aqui, né, ele é interessante. Por quê? Porque o gráfico ele não depende só de K e de N, ele também depende do delta, ele depende do deslocamento, né? Então ele depende, quanto maior o deslocamento, mais fácil é de detectar. Então, para a gente ver os efeitos dos parâmetros, é legal a gente fazer gráficos desse tipo. Então aqui embaixo no eixo X a gente tem diferentes valores de delta, né? Então o que significa o delta? É quantos desvio padrão o gráfico se deslocou, né? Então ele pode ter se deslocado 0,2 desvio padrão, 0,4 desvio padrão, 0,6 desvio padrão, 0,8 desvio padrão, 1 desvio padrão, 1,2 desvio padrão, 1,4 desvio padrão, 1,6 desvio padrão, 1,8 desvio padrão, 2 desvio padrão, e aqui a gente tem o poder. Então dá para ver, por exemplo, que para n igual a 2, né, dá para ver, por exemplo, que deslocamentos pequenos, tipo assim 0,2 desvio padrão, a chance de detectar é muito baixa por qualquer tipo de gráfico, né? E aqui eu estou limitando K igual a 3 e lambda igual a 1, né, justamente para a gente ver o efeito do n. Então dá para ver que para deslocamentos pequenos, independentemente do número de n, o deslocamento é baixo, né? Para deslocamentos de um desvio padrão, por exemplo, a gente já vai ver que tem uma grande diferença em eu adotar um n igual a 16, que está ali no roxinho, e um n igual a 2. Né? O n igual a 2 eu tenho um deslocamento super baixo, mesmo para um deslocamento de um desvio padrão que não é um deslocamento pequeno. Já para o n igual a 16 dá quase 100%. Né? Então, para o n igual a 16, a partir de 1 já praticamente estabiliza ali no 100%. E para n igual a 2, né, ele é super baixo mesmo para um deslocamento de
de 2 desvio padrão, aí não chega a 40%. Né? Então se costuma adotar n igual a 5, n igual a 10, né? São valores que são bastante utilizados aí quando a gente está trabalhando em gráfico de controle. Né? Mas lembrar que quanto maior a amostra que a gente tira, né, mais custoso se torna o processo de operação do gráfico de controle. E aqui é a mesma coisa para cá, né? Então a gente supõe n igual a 5 e lambda igual a 1, né? Então dá para ver que quando a gente adota k igual a 1, né, a gente vê que a partir do 1 lá também, né, o poder chega próximo a 100%. Qual é o problema do k igual a 1? Né? O problema é que mesmo quando o deslocamento é zero, né, dá uma chance de 33%. Né? Então como é que dá uma chance de 33% de detectar algo que não se deslocou? Né? Então isso é um alarme falso. Para k igual a 2, o alarme falso já cai bastante, né? Mas a sensibilidade também, né? E para k igual a 3 também, né? Por um n igual a 5, eu já começo a ter sensibilidades maiores a partir do 0,8 desvio padrão. Então esses gráficos são interessantes, né? Para a gente ver o efeito, né? Que os parâmetros têm, né, sobre o poder de deslocamento do gráfico. Exercício, né? Então suponha que a média de um processo qualquer não se alterou. Então, média do processo qualquer não se alterou significa que delta igual a zero. E o desvio padrão aumentou em 20%. Desvio padrão aumentar em 20% significa que o lambda é igual a 0,2. Então determine o poder do gráfico da média considerando que os limites foram fixados em 3 desvio padrão e que o tamanho da amostra é 5 unidades. Então, os limites foram fixados em 3 desvio padrão, significa que o k é igual a 3 e o n igual a 5 unidades. Né? Então, determine o poder do gráfico. Então, basicamente, eu vou lá na formulinha. Então, k igual a 3, delta igual a 0, lambda igual a 1,2. Né? Então, basicamente, a probabilidade do k, né, 3 dividido por 1,2, mais a probabilidade do z ser menor que menos 3 dividido por 1,2. E aí eu acho o poder do gráfico detectar esse deslocamento. Então suponha que a média de um processo de corte de chapas passou de 2 cm para 2,5 cm, que o desvio padrão em controle passou de 1 para 2. Né? Então o desvio padrão aumentou em 100%, né? O desvio padrão dobrou. Então no caso, aqui o lambda igual a 2, né? Que é 2 dividido por 1. E o delta é igual a 2,5 menos 2 dividido por 1. Né? Quantos desvio padrão, né, a média do processo deslocou. Então a gente vê que ele se deslocou em meio desvio padrão. E aí determine o poder do gráfico para a média detectar esses deslocamentos, considerando um k igual a 3,24 e um n igual a 4. Então basta eu ir lá substituir, né, achar o z correspondente e procurar na tabela o valor. Né, e o número médio de amostras até a detecção é simplesmente 1 dividido pelo poder. E por fim, usando os mesmos dados do exercício anterior, determine o número médio de amostras até a detecção, né, que já está lá, 1 sobre o poder, a probabilidade do desvio ser identificado até a terceira amostra. Então eu vou determinar o poder, então eu vou somar a chance de ser detectado na primeira, mais de ser detectado na segunda, mais de ser detectado na terceira, né? Usando aquelas formulinhas da distribuição geométrica que foram apresentadas. E a probabilidade de ter um alarme falso, né, eu só vou me preocupar com o k, né, de 3,24. Então é 2 vezes a probabilidade do z ser menor que menos 3,24. Eu vou achar a probabilidade de eu ter um alarme falso. Bom, continuando, vamos então agora falar do gráfico da amplitude. O gráfico da amplitude, então, ele também a gente faz um teste de hipótese. Né? Só que a amplitude, né, como eu já tinha mencionei alguns slides atrás, né, ela só é afetada por um deslocamento no desvio padrão. O gráfico da amplitude ele é insensível a deslocamentos na média. Então, deslocamentos na média jamais vão aparecer no gráfico da amplitude, só deslocamentos no desvio padrão do processo. Né?
Então, a hipótese testada aqui, né, H0, o processo está em controle, o desvio padrão não se deslocou, e o processo fora de controle, o desvio padrão se deslocou, porque só o desvio padrão é afetado, né, só alterações no desvio padrão são afetados são detectados, né, pelo gráfico da amplitude. Bom, então, de novo, né, pontos dentro dos limites do gráfico da amplitude significa que o desvio padrão não se deslocou, ou um erro de falha de detecção, né, um erro beta. E pontos fora dos limites pode ser tanto que o desvio padrão se deslocou quanto um alarme falso, né, um erro tipo 1 ou o alfa. Um ponto para a gente comentar, né, sobre o gráfico da amplitude, né, e sobre deslocamentos no desvio padrão, é que existe uma coisa chamada causa especial positiva quando a gente fala no desvio padrão, né? Então, deslocamentos na média são sempre ruins, né? Então, e a média pode se deslocar para cima ou para baixo, mas é sempre ruim, porque o ideal é sempre que a média fique centrada no valor alvo. Já o desvio padrão, né? O desvio padrão é bom que o desvio padrão seja o menor possível. Então, causas especiais negativas, né, causas especiais ruins, são aquelas que fazem aumentar o desvio padrão. Então, aquelas que fazem piorar o processo. E a maior parte das causas especiais geralmente são causas especiais negativas, né, que pioram o processo e fazem aumentar o desvio padrão, fazem aumentar, né, o desvio padrão do processo. Então, essas são as causas mais importantes e também são as mais comuns, né? Então, geralmente, quando a gente fala em deslocamento do desvio padrão, a gente está falando de deslocamentos positivos, deslocamentos para cima, de aumentos no desvio padrão, né? E geralmente essas causas especiais negativas, né, esse aumento do desvio padrão, eles são mais detectados pelo limite superior, né, do desvio padrão. Tanto que muitas vezes quando a gente vai calcular um limite inferior de controle do gráfico da amplitude, né, esse limite inferior é negativo e a gente arredonda para zero. E aí o limite inferior acaba sendo inútil, né, para detectar qualquer deslocamento, né. Mas por que a gente seria interessante ter um limite inferior quando possível, né? Justamente porque a gente pode ter uma causa especial positiva, ou seja, uma causa especial que faz diminuir o desvio padrão. Né? Então, uma causa especial, algo que acontece que melhora o processo. Mas se o processo melhora, qual a necessidade de eu ter um instrumento para detectar? Né? Não melhorou, não é uma coisa boa, não é uma coisa positiva, né? Então, é justamente por isso, né? Justamente por ser algo positivo, seria interessante eu identificar o que aconteceu que deixou o processo melhor, né? Justamente para eu poder reproduzir nessa causa especial e sistematizar essa causa especial, né? Então pode ser interessante eu descobrir qual foi essa causa especial que melhorou o processo, né, essa causa especial positiva, para poder reforçar. E aí, geralmente, ela é identificada pelo limite inferior, mas só dá para eu determinar essas causas especiais positivas nos casos em que o limite inferior não é zero, né, que eu tenho um limite inferior diferente de zero. Bom, a gente viu, né, que se um processo tem distribuição normal, o x barra, né, médias amostrais, né, de peças extraídas desse processo também vão ter distribuição normal, né, com parâmetro igual a μ e o outro parâmetro igual a sigma sobre raiz de n. A amplitude, por outro lado, ela não tem distribuição normal. Né? A amplitude a distribuição de probabilidades da amplitude ela é uma distribuição assimétrica e ela ela é chamada de distribuição W, né? E ela tem como os parâmetros, né, n e o sigma, né, o próprio desvio padrão do processo. Então, a amplitude não é descrita por uma distribuição normal, né? Então, ela tem tamanho amostral n e desvio padrão os parâmetros n e sigma. Bom, do mesmo jeito, né, que eu tenho lá uma normal padrão, né, porque não dá para eu ter uma distribuição para cada sigma e para cada mi, né, aqui também eu não vou conseguir ter uma tabela para cada sigma.
Então, se inventou essa distribuição W, que é chamada de distribuição da amplitude relativa. Né? Então, o W nada mais é do que a amplitude dividida pelo desvio padrão. É R dividido por sigma. Então, do mesmo jeito que a gente calculava o Z, né, aqui a gente vai calcular essa estatística W, né, chamada amplitude relativa, que é R dividido por sigma. E essa amplitude relativa, esse W, é tabelado, né, em função do tamanho amostral N. E é uma distribuição assimétrica, né, então ela tem essa cara aqui, né, então ela não é simétrica dos dois lados, né, até porque não existem amplitudes negativas. Né, então o Z ele pode ser negativo, até porque eu posso ter deslocamentos para baixo, né, da média. Mas a amplitude, o W, nunca pode ser negativo. Então isso faz com que a distribuição seja assimétrica, e é essa distribuição W. Né? Então o W, como eu falei para vocês, né, chamada de amplitude relativa, é o R dividido pelo sigma. Bom, eu vou passar para vocês, né, essa tabela aqui, né, que é a tabela W. Né? A tabela W ela é diferente, né, da tabela Z, porque ela é uma tabela muito maior. Né? Dá para ver aqui que ela tem 4 páginas e ainda assim não está. Ela só está tabelada para N's de 2 até 10. Né? Para N's maiores ela não está tabelada, mas a gente acha aí na internet. Né? E ela tem o valor da distribuição, né? O valor da chance da probabilidade de ser menor que um determinado W, né? Para cada valor de W, para cada valor de N. Então vamos pegar esse exercício aqui. Né? Então, qual a probabilidade de uma amostra de tamanho 6 ter uma amplitude menor que 1,95 e um processo com um desvio padrão igual a 1,5? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, né? Então, eu tenho que ter aqui, né, o tamanho 6, né? É um parâmetro importante, na verdade é o único parâmetro da distribuição. E que valor que eu vou achar? Né? Eu quero ter uma amplitude menor que 1,95. Então eu quero que o R seja menor que 1,95. Eu vou achar 1,95 aqui? Não, porque aqui não está tabelado em função de R, está tabelado em função de W. E o que é o W? O W é o R dividido por sigma. Então é 1,95 1,95 dividido por 1,5. Então, 1,3. Então, o que eu vou procurar aqui não é o 1,95. O que eu vou procurar aqui é 1,3. Então, eu vou pegar aqui a tabelinha. Vou procurar aqui para o N igual a 6. Né? Nessa coluna aqui, eu vou procurar o 1,3. Então, 1,3, né? Opa, nessa coluninha aqui. Então, 0,0583, né? Então, 5,83. Qual a probabilidade de uma amostra de tamanho 10 ter uma amplitude maior que 6 em um processo com desvio padrão igual a 4? Então, maior que 6, então eu vou pegar 6 dividido por 4, que é o valor que eu vou achar lá, né? 1,5. Então, eu vou procurar 1,5 na coluna 10. Coluna 10 é a última, né? Vou procurar aqui 1,5. Então, vai dar 0,0117. Só que o valor que está aqui, a probabilidade dela ser menor. E aqui está no exercício, a probabilidade dela ser maior que 6. Então, basicamente, 1 menos o valor que está aqui, né? 1 menos 1,48% vai dar 98,83%. Bom, vamos então calcular, né? Dado essa introdução, né? Vamos calcular a probabilidade, né, de eu ter um alarme falso, né, no gráfico da amplitude. Né? Então, a probabilidade de eu ter um alarme falso é a probabilidade, né, do R
ser maior que o gráfico do R, né, que o gráfico da amplitude cai um ponto acima do limite superior de controle ou abaixo do limite inferior de controle, dado que sigma é igual a sigma zero, dado que o sigma não se deslocou. Então, vamos começar aqui, né? O alfa é igual ao R maior que o limite superior de controle, ou o R ser menor que o limite inferior de controle, nessa situação do sigma ser igual ao sigma zero. Para eu transformar o R no W, né, como eu falei, basta eu dividir, né, o valor do limite superior de controle pelo sigma, né, que o W é o que a gente chama de amplitude relativa, né? Então W é amplitude dividido pelo desvio padrão. Então se eu dividir os dois lados por desvio padrão, eu vou ter que a probabilidade do W ser maior que o limite superior de controle dividido pelo sigma zero, ou W dividido pelo limite inferior de controle dividido por sigma zero. Se eu substituir, né, o limite superior de controle e o limite inferior de controle pela fórmula que a gente viu, né? Então, lembrar que o limite superior de controle é o D2, né, que é aquela constante, vezes sigma zero mais K vezes D3 vezes sigma zero, e o limite inferior de controle é D2 vezes sigma zero menos K vezes D3 vezes sigma zero. Então é W maior que D2 mais K D3. Aí o que vai acontecer, né? Eu vou poder cortar, né, o sigma zero que está em cima pelo sigma zero que está embaixo. Então o que vai sobrar, né? Que o alfa é a probabilidade do W ser maior que D2 mais K vezes D3, mais a probabilidade do W ser menor que D2 menos K vezes D3. Né? Porque eu vou poder cortar, né, o W0 de baixo com o W0 de cima. Então, exercício. Calcule a probabilidade de ocorrer um alarme falso no gráfico da amplitude para os seguintes valores de K, considerando uma amostra de 5 unidades e uma de 7 unidades. Né? K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, K igual a 3,2 e K igual a 4. Para eu fazer isso, né, a primeira coisa que eu vou ter que fazer, né, é ir lá na tabela das constantes. Né? Vamos lembrar das tabelas das constantes. É aquelas tabelas que mostram, né, os valores do D2, do D3, do N. Né? Então eu vou lá naquela tabela que eu passei para vocês das constantes e vou para a amostra de 5, eu vou ver qual que é o valor do D2, qual que é o valor do D3, né? Tem o C4 também, mas eu não uso aqui, né? Então qual é o valor do D2 e do D3, né? Para 5 unidades e para 7 unidades, né? E aí eu vou simplesmente substituir aqui o D2 e o D3 e para cada um daqueles valores de K. E eu vou achar o valor de W e depois eu vou procurar na tabela, né, os valores correspondentes. Né? Então aqui a gente tem a resposta. Né? Então para K igual a 1, né, para N igual a 5, a probabilidade de ter um alarme falso é 31,33, para N igual a 7 é 30,7, para K igual a 2, para N igual a 5, a probabilidade é 4,08, para N igual a 5, 4,44 para N igual a 7, 1,27, 1,26, 0,48, 0,44, 0,29, 0,29, 0,4, 0,4. Bom, o que dá para a gente ver, né, que quanto maior o valor de K, menor o alarme falso aqui também. E o poder, né, do gráfico de controle da amplitude. Né? Então a probabilidade do gráfico detectar que um processo está fora de controle na primeira amostra após a mudança, né? Então 1 menos o poder, vai depender de novo do N e do K e do quanto o desvio padrão se deslocou. Então vamos agora para a formulinha, né, da determinação do poder. Né? Então é a probabilidade do R ser maior que o limite superior de controle na situação em que o sigma é igual ao sigma 1. Ou seja, na situação em que o sigma se deslocou. Então, se eu dividir os dois lados por sigma 1, né, porque agora eu não divido mais por sigma, eu divido por sigma 1, eu vou ter, e substituir o limite superior de controle e o limite inferior de controle pelas formulinhas, né, que dependem do sigma 0, né, eu vou ter exatamente, e dado que o sigma 1 é lambda vezes sigma 0, eu vou ter exatamente a fórmula que está abaixo, ou seja, o poder do gráfico é o poder do W ser maior que o D2 mais K vezes D3 sobre lambda,
mais a probabilidade do W ser menor que D2 menos K vezes D3 sobre lambda. Então é exatamente igual à fórmula do alfa, só que agora dividido por lambda. Né? E lembrar que quando lambda é igual a 1, né, essa fórmula se torna exatamente igual, né, à fórmula do alfa. Então, efeitos, né, do limite de controle, né, o tamanho da amostra sob o alarme falso e o poder variam de acordo com o valor de K, então não tem ele não é afetado de maneira tão ele não é afetado pelo N, né, nem o alfa nem o poder de maneira tão forte quanto o poder do gráfico da média, né? Mas o limite de controle, né? Quanto maior o K, menor o poder do gráfico, e quanto maior o K, menor a ocorrência de alarme falso. Né? Então a gente também pode fazer um gráficozinho. Então a linha contínua aqui é n igual a 2, né? Para diferentes lambdas, né? Para diferentes níveis de deslocamento. Né? A gente vai ver que n igual a 16, né? Supondo igual, com K igual a 3, a gente já vê que por um K igual a 3, né, por um N igual a 16, a gente já vê que já tem que já consegue se detectar bem, né, e por um N igual a 2, a detecção já é bem mais fraca. Exercícios. Então, suponha que a média de um processo qualquer não se alterou e que o desvio padrão aumentou em 20%. Determine o poder do gráfico. Então, se o desvio padrão aumentou em 5%, né, o lambda é igual a 1,2. Então determine o poder do gráfico da amplitude, considerando que os limites do gráfico foram fixados em 3 desvio padrão, ou seja, K igual a 3, e que o tamanho da amostra é 5 unidades. Então o tamanho da amostra 5 vai me dar as bases para calcular para determinar o D2 e o D3, né, que eu vou achar naquela tabela de constantes. O K igual a 3 eu vou substituir aqui, e o lambda no caso é 1,2, né, porque se deslocou em 20%, né? Então aí eu vou ter a probabilidade de ter um alarme falso. Então suponha que o desvio padrão do processo passou de meio para 2, né? Aí eu tenho que determinar, né, o quanto ele se deslocou, né? Então 2 dividido por meio, então ele aumentou 4 vezes, né, o desvio padrão. Então determine o poder do gráfico da amplitude, detectar esse deslocamento, considerando um K igual a 3, o N igual a 8, né? E determine o número médio de amostras até a detecção e determine a probabilidade de alarme falso, né? Caso o processo esteja em controle. Então eu vou deixar vocês fazerem esses exercícios aí, né, em casa, e qualquer coisa a gente faz assim uma aula ou grava um vídeo só com os exercícios. Para a gente finalizar, né, a gente pode determinar o que a gente chama de probabilidades combinadas. Então, o que são probabilidades combinadas? Né? É a probabilidade de reunião de um evento. Né? Então, isso vem lá da estatística também. Então, se eu tenho um evento A, né, que é a probabilidade do gráfico da média detectar um deslocamento, e de um evento B, a probabilidade do gráfico do desvio padrão de detectar esse deslocamento, né, a probabilidade de A intersecção B, né, é a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. E a probabilidade da união de A e B, né, a probabilidade de ocorrer tanto A quanto B, né, é a probabilidade de A mais a probabilidade de B, menos a probabilidade de A intersecção B. Então, o que é o alarme falso combinado? Então, se eu tenho o alarme falso do gráfico da média, o alarme falso do gráfico do x-bar e o alarme falso do gráfico da amplitude, né? O alarme falso combinado é a somatória do alarme falso do gráfico do x-bar mais o alarme falso do gráfico do R menos o alarme falso do x-bar vezes o alarme falso do R. E o poder do gráfico combinado é o poder do gráfico do x-bar mais o poder do gráfico do R menos o poder do gráfico do x-bar vezes o poder do gráfico do R. Então aí eu tenho, né, o poder combinado dos dois gráficos. Né? Lembrar que no gráfico de controle a gente utiliza os dois gráficos em conjunto. Né? Então
eu tenho que ter essa probabilidade combinada, né, dos dois gráficos, né, porque os dois são um conjunto de gráficos. Então, o último exercício, né, suponha que a média de um processo de corte passou de 2 para 2,5 centímetros, que o desvio padrão passou de 1 para 2. Então, basicamente, eu tenho um delta de meio, né, porque ele aumentou em meio desvio padrão, né, já que o desvio padrão era 1, e eu tenho um lambda de 2, né, porque o desvio padrão dobrou. Então, determine o poder do gráfico e o número médio de amostras até detecção a partir do gráfico da média da amplitude dos dois gráficos combinados, considerando o K igual a 3,24 e o N igual a 4. Determine também a probabilidade combinada de alarmes falsos e o número médio de amostras até que um dos dois gráficos aponte o alarme falso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular separadamente o poder e o alarme falso do gráfico da média, usando as fórmulas, e o poder e o alarme falso do gráfico da amplitude, usando as fórmulas, e depois eu vou usar essa formulinha aqui de alfa e poder combinados para poder, né, determinar a probabilidade total da combinação dos dois gráficos. Aí eu vou ter, né, e se eu fizer 1 menos o poder combinado, eu vou ter o número médio de amostras até um dos dois gráficos identificarem, e 1 sobre o alarme falso combinado, eu vou ter também a probabilidade, o número médio de amostras até que um dos dois gráficos aponte um alarme falso. Então é isso aí, obrigado, né? Ficou uma aula longa, mas acho que é uma aula bastante completa, né, sobre essa questão de avaliações de gráficos de controle. Em breve a gente faz alguns exercícios, né? Então tentem fazer aí o exercício da lista que eu passei para vocês, né? E qualquer dúvida a gente trata aí nas próximas aulas. Então, obrigado e até a próxima.